Amados irmãos, amados irmãs, amados amigos e amigas, a paz do Senhor. Meus amados, nós estamos nos finais da era da graça. Jesus está voltando. As perseguições já se anunciam, estão se preparando para começarem a lançar uma perseguição aos cristãos, como nos velhos tempos. Devemos estar preparados, sabemos. Ninguém gosta de ser perseguido, isso é claro. Ainda mais quando nós estamos fazendo o bem, quando não fazemos o mal para ninguém. Quando nós procuramos ajudar a quem está caído se levantar. A quem está na lama se limpar e quem está nas trevas vir para a luz. Não há maldade em fazer isto. A perseguição pode ser um pouco diferente. As motivações eles encontram e procuram por A mais B justificar essas motivações para a perseguição. Pode ser por inveja, por uma ideologia, o que é mais frequente, por implicância, por maldade, e até mesmo por uma questão de justiça. Quando um criminoso foge, nada mais correto do que o perseguir, não é mesmo? Mas quando algo bom está sendo feito, por que os adversários se levantam? Por esses motivos já citados. A inveja, porque eles vivem de promessas. E os cristãos vivem de realizações, de fatos, não é? Portanto, nós não podemos ter dúvida alguma. E por que não se pode ter essas dúvidas? Porque está sendo feito. E tudo vai contra os ideais cristãos, daqueles que seguem com fidelidade os passos de Jesus. Quando nós falamos, meus irmãos, de cristão e da igreja, certamente a nossa reação frente à perseguição tem que ser diferente. A nossa retribuição jamais deve ser com a maldade com que somos atacados. Devemos retribuir com bondade, amor e oração. Em Atos 8 nos fala muito bem. A perseguição não foi apenas contra as ideias ou uma simples manifestação contrária aos ideais, às ideologias deles. Os cristãos tiveram que fugir porque corriam risco de morte. Hoje, os cristãos já começaram a fugir com medo da prisão. Se tivesse pena de morte, talvez tivesse sido determinada e assinada a morte de muitos. Devemos, meus irmãos, nos lembrar que em Atos 7, temos o registro da morte de Estevão, não é? A pedradas, como resultado da perseguição. Ainda em Atos 7, 55 a 60, mas Estevão, cheio do poder do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, aleluia, a glória de Deus. Ele estava cheio do poder do Espírito Santo, não é? E Jesus, de pé, à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Mas eles
taparam os ouvidos e não quiseram ouvir, e gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra Estevão. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E havia uma testemunha muito importante. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, 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 por que me persegues? Lembram? Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Estevão não cessava de orar e pedindo a Deus perdão para aqueles homens. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isto, não morreu. Não morreu. Não morreu. Adormeceu. Adormeceu. O cristão não morre, dorme no Senhor. Pela liberdade, pela paz social. Nem sempre são as melhores condições para aquele que crê em Cristo, para o avanço, para o crescimento, para a santificação da igreja. É preciso estar preparado. Devido a este fato, acontecido com os cristãos naquela época, nos dias de hoje nós também seremos perseguidos por causa daquele mesmo evangelho que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. O evangelho cresceu neles e a convicção quanto à verdade da mensagem que carregavam. E um senso de urgência para a sua proclamação pulsou muito mais forte em seus corações. E assim, meu irmão, foi escrito. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra do Senhor Jesus, levando a mensagem salvadora, proclamando em voz alta que eram aquilo que realmente eram, cristãos, com os pés alicerçados na rocha, e esta rocha é Cristo. Está em Atos capítulo 8, versículo 4. É preciso ter convicção e certeza daquilo que somos. Ainda em Atos capítulo 8, versículos 5 a 8 nos diz: temos o registro de que Filipe pregou para uma multidão em Samaria e realizou curas e libertações. As pessoas creram e até mesmo um famoso bruxo chamado Simão foi batizado. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Jesus Cristo morto na cruz do Calvário. Quando a multidão ouvia Filipe e via os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia, meus amados. E por que hoje nós não fazemos isso? Porque hoje nós não realizamos esses fenômenos miraculosos em nome do Senhor Jesus. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, uivando, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Devido ao resultado da pregação de Filipe, Pedro e João, eles foram enviados a Samaria para cuidar dos que creram. A igreja crescia, a igreja se multiplicava. E no retorno, sim, Pedro e João evangelizaram muitas aldeias de samaritanos. Em Atos 8:25, nos diz: tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Precisamos voltar a estes tempos ditosos. Precisamos voltar a estes tempos
em que não existia carro, não existia alto-falante, nem microfone, não existia TV, era tudo a pé, no suor do próprio rosto. Temos que voltar àquele tempo de Paulo, de Pedro e de Filipe. Depois Filipe teve a oportunidade de pregar a um importante oficial da Etiópia. Está em Atos capítulo 8, 26 a 39. E ele creu e foi batizado. Foi batizado em nome do Senhor Jesus. Após isso, Filipe retornou evangelizando todas as cidades por onde passava, até o seu destino final. Está em Atos capítulo 8, 40. O que vemos nisso em Atos? A perseguição não parou. Não parou. A igreja continuou sendo perseguida, mas se potencializou. O seu crescimento foi astronômico. Os que pregavam tinham autoridade e ousadia, pois estavam cheios do poder no Espírito Santo e sabiam que corriam risco de vida, mas para eles nada era importante, a não ser o salvo que se declarava em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! É muito importante, meu amado irmão, nós falarmos desse Cristo a todos aqueles que de nós se aproximam. A perseguição não causava medo. A perseguição não parou a igreja, mas se potencializou. O seu crescimento cada vez era mais gigantesco. Os que pregavam tinham autoridade e ousadia, pois estavam cheios do poder do Espírito Santo. O risco corriam, sabiam, tinham certeza que podiam ser presos e mortos. Mas para eles, o mais importante era obedecer a Deus do que aos homens. Amados, ainda em Atos 5:2 nos diz, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ide por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque és mais que vencedor. Não temas, porque há anjos ao teu redor, te protegendo, te guardando, te livrando do todo mal. Amados, até outra vez nos encontrarmos, que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem, amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.